Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar através do canal 8.1 Digital, na telinha da NTV. Você acompanhando aí na sua televisão, você que acompanha a gente a partir de agora também, através da página do Facebook NTV Patos de Minas, no nosso site também e, claro, você em todo o Brasil, em todo o planeta, através do nosso aplicativo. Pode baixar e acompanhar tudo que acontece em Patos de Minas e toda a região através da NTV, 31 anos ao seu lado. O Mais Saúde de hoje está muito importante, trazendo sempre qualidade de vida em forma de informação para você aí do outro lado da tela. E claro que a gente agradece sempre o pessoal da Polo Floricultura, embelezando aqui o nosso programa, o nosso estúdio. Para quem é amante de arranjo, você vai encontrar esse arranjo que é de begônia maculata. Begônia maculata, esse belíssimo arranjo, olha que lindo, combinou com o nosso cenário, com o nosso estúdio. Esse arranjo e outros você vai encontrar na Polo Floricultura, que tem o endereço aí na sua tela, na Major Gotti 1025, com o telefone 3822-2200. Um abraço, um beijo para Lurdinha e todo o pessoal lá da Polo Floricultura. Muito obrigado por prestigiar sempre o nosso programa. Bom, você aí de casa já sabe como é que funciona o programa. A gente faz para vocês e junto com vocês. O nosso WhatsApp está na telinha para você mandar a sua pergunta a partir de agora. Então, faz jus ao nosso bordão. Aqui você já sabe. O consultório está aberto. Participe porque aqui a consulta é grátis. A nossa primeira convidada de hoje, num bate-papo muito importante, levantando uma bandeira de suma importância para todos nós, vamos falar sobre a campanha do Junho Vermelho, que é o mês aí de doação de sangue. Você doador já sabe muito bem, você que quer ser adepto e fazer, acima de tudo, o seu papel de cidadão de bem. Vamos conversar com ela, com a Dagma Martinelli, que é responsável pela captação de doadores, já está aqui no estúdio com a gente. Seja bem-vinda mais uma vez aqui na telinha da NTV, em especial no Mais Saúde. Obrigada, David. Para nós é um prazer estar aqui, mais uma vez com vocês para falar desse assunto tão importante, que é a doação de sangue, que é o Junho Vermelho. Muito bem, e mais importante ainda é a gente ter uma data específica para isso. Como a gente conversou aqui nos bastidores, você aí de casa sempre acompanha, nas redes sociais, nos telejornais, na televisão, no rádio, na imprensa, de forma geral, a importância de ser doador de sangue. Mas tem uma data específica para essa. No dia 14 de junho é o dia do doador de sangue. Passamos esse dia, o mês é comemorativo, é importante ter uma data específica para isso, né? Com certeza. Nós temos, então, realmente, o dia 14 de junho foi instituído pelo Ministério da Saúde como o Dia Mundial do Doador de Sangue. Na realidade, nós temos 2 dias específicos que se comemora ou que se homenageia essas pessoas tão especiais que são os doadores. O dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador. E o dia 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Então, nós comemoramos o doador, homenageamos, então, em junho e novembro. E junho, David, acontece essa mobilização maior, porque também o Ministério da Saúde instituiu para nós comemorarmos essa data, o Junho Vermelho, porque nesse período aí de inverno, principalmente, a gente precisa mobilizar muitas pessoas para realmente fazerem suas doações de sangue, porque a gente sente aí uma queda muito grande no comparecimento de pessoas. Por que, Dagma, que dá essa queda aí? Essa queda. Olha só, a gente tem aí o início do inverno, o frio aumenta, e nesse momento de frio nós temos uma dificuldade muito grande de ter pessoas que compareçam na unidade, nos hemocentros. É uma preguicinha, isso mesmo, sabe?
Os doadores realmente eles somem um pouco e com isso aumenta as doenças respiratórias. A gente tem aí um quadro bem expressivo de gripes, resfriados, né? A gente teve aí recentemente o Covid, ainda está aparecendo algum outro caso, mas a gente percebe que realmente os doadores eles somem das unidades para fazerem suas doações. E não é só na nossa cidade, é em todo o estado, é em todo o país. A gente tem assim uma queda muito grande no comparecimento de pessoas nesse período. Muito bem, você falou aí sobre Covid, né? A gente parece que passou, mas ainda está aí no ar. Pós-pandemia, porque o Covid ainda não acabou, a gente pode se dizer pós-pandemia. Aumentou, né, os doadores? Como é que está lá a bolsa? Olha, a gente teve notoriamente uma queda de pessoas nos hemocentros. Nós tivemos aí, nesses últimos meses, uma ausência completa de doadores, principalmente do grupo O positivo e O negativo. Os estoques em toda a nossa rede, ou seja, a rede Hemominas, no estado de Minas Gerais, ele sempre teve no negativo. A gente sempre, lógico, antes a gente conseguia manter um estoque satisfatório, mas notamos aí que pós-pandemia nós tivemos uma redução muito grande, de torno assim, de quase 50% do número de doadores que compareciam antes, deixaram de comparecer, David, depois da pandemia. O que é, de fato, muito preocupante isso, porque a importância de você doar e ajudar o próximo é maravilhosa, né? Tanto para... A gente vai falar sobre isso para quem doa e para quem recebe também. Bom, sim. Dagmar, para quem está acompanhando o nosso programa, você aí de casa, que nunca doou sangue ou que esteve lá, numa missão, como eu já participei lá, né? O pessoal do Tiro de Guerra sempre faz ações, né? Empresas fazem ações com funcionários, colaboradores, para que vá ao Hemocentro doar sangue. Mas você que não doou, já tem muito tempo que não doa, como é que funciona? Eu quero doar sangue. O que eu preciso ter e o que eu não posso ter? Sim, claro. Então, vamos lá do início, do início. Do inicinho, né? O passo a passo para o nosso doador. A pessoa para doar sangue, ela precisa de estar dentro de algumas condições básicas. Essas condições, elas serão avaliadas por um triagista clínico dentro do hemocentro. A gente tem enfermeiros e médicos que atendem o doador, né, na triagem clínica. Mas o doador, para se candidatar, ele precisa ter boa saúde, ter peso acima de 50 quilos. O doador não pode ter tido hepatite depois de 11 anos de idade. Tem que dormir bem no dia anterior à doação, pelo menos umas 6 horas. A doação, ao contrário do que se pensa, ela não pode ser feita em jejum. Você tem que se alimentar, isso mesmo, você tem que se alimentar para doar. Além disso, pessoas de 16 e 17 anos já podem doar, sabe, David? Os menores de idade, desde que eles estejam com a autorização dos pais assinada para que ele efetue essa doação. E pessoas que têm acima de 60 anos também podem doar até os 69, que foi uma alteração, né, do Ministério da Saúde recente. Até os 69 se pode doar, mas a pessoa que tem mais de 60 anos, ela tem que comprovar com um documento que ela fez uma doação antes dos 60. Aí, a partir dos 60 anos, tanto o homem quanto a mulher pode doar aí 2 vezes ao ano, ou seja, uma doação a cada 6 meses, certo? Então, assim... Essas condições, tem outras condições mais detalhadas que são avaliadas dentro da triagem. Por exemplo, tatuagem, impede a doação. Eu ia te perguntar isso. Sim. Já está chegando aqui, ó, você aí de casa tem alguma dúvida sobre doar sangue, pode mandar no WhatsApp que está aí na sua tela. E a gente já tem aqui chegando mensagem sobre isso, se quem tem tatuagem, eu, por exemplo, tenho algumas tatuagens, sou amante, né? Posso doar? Pode, você pode. A tatuagem impede a doação por apenas 12 meses. E essa tatuagem inclui também para as mulheres o caso da sobrancelha definitiva, sabe? Que é esse procedimento estético, ou seja, né, tem realizado que ter feito hoje. Há um ano atrás. Há um ano atrás. Passou desse período, 12 meses, você pode doar normalmente, né? Então, não é um empecilho permanente. Agora, existem alguns empecilhos ou alguns critérios que são permanentes. Por exemplo, a pessoa que faz uso, por exemplo, de remédios anticonvulsivos, anticoagulantes, essas pessoas
pessoas, enquanto estiverem fazendo uso dessa medicação, elas não vão poder fazer a doação, né? Então, assim, os critérios, cada um são avaliados, né? Cada critério que o doador apresentar, eles são avaliados dentro do consultório, individualmente e sigilosamente dentro do consultório com o doador, para ser avaliado se ele realmente pode doar, para que não prejudique ele, aquela doação, e não prejudique o paciente que vai receber a doação. Muito bem. E quem é que vai receber aí essas bolsas de sangue? O porquê é importante? Olha, David, as pessoas, elas desenvolvem doenças, existem doenças congênitas, né? Que às vezes a pessoa nasce com doenças que vão necessitar de tomar sangue a vida toda. Essas pessoas são cadastradas na nossa unidade como pacientes nossos, do nosso ambulatório, e eles sempre vão demandar de bolsinhas de sangue, de doadores para doarem sangue para eles ali durante a vida toda. Então a gente precisa estar sempre doando para que não falte, principalmente para essas pessoas. E nós temos também os pacientes casuais, né? Aquelas pessoas que sofrem acidentes, que vão fazer cirurgias, principalmente as grandes cirurgias, são cirurgias cardíacas. Temos também aqueles pacientes que dão anemia e que vão precisar receber sangue ali, porque às vezes está com anemia. Os pacientes em tratamento de câncer, que é aquele paciente que faz quimioterapia. A quimioterapia, ela ocasiona uma queda muito grande no número, principalmente de plaquetas, que é um hemocomponente do sangue, né, que a gente consegue através da doação do sangue. Então, esses pacientes, eles necessitam desses derivados do sangue o tempo todo. Os hospitais não param. A gente precisa constantemente estar buscando doadores, fazendo captação, buscando esses doadores, seja na comunidade, nos hospitais, entre a família, para que a gente não deixe faltar sangue para essas pessoas que estão precisando lá dentro do hospital. Ou seja, resumindo, doar salva vidas, sim, né? Sim, a palavra é essa. Essa é a grande ação. Bom, então vamos lá. Como a gente bem explicou aqui, quem é que pode estar doando, se você tem alguma dúvida, mitos e verdades, como por exemplo a gente explicou aqui no caso de tatuagens, só reforçando aí para quem está ligando aí na NTV agora, após um ano você ter feito a tatuagem, você pode ser doador de sangue, sim, e deve também contribuir com o bem. Você disse sobre 16 e 17 anos menores de idade, também podem ser doadores de sangue, mas precisam da autorização. Como é que faz para adquirir, para pegar essa documentação, essa autorização? Sim, nós temos o nosso site, o site da Fundação Hemominas, que é o www.hemominas.mg.gov.br. Lá, em condições para doação, você vai em doação para menores de 16 e 17 anos, você consegue baixar, fazer o download dessa declaração ou dessa autorização que os pais devem assinar para os menores. Ou então, se você tiver qualquer dificuldade com a internet, pode passar pelo Hemocentro, que nós imprimimos essa declaração e entregamos para o menor. Então, esse menor... Pode ir acompanhado dos pais? Pode sim. O menor de 16 e 17 anos, ele estando com a autorização em mãos, ele pode doar sozinho, sabe? Ele não precisa estar acompanhado do responsável. Mas se o responsável, o pai ou a mãe, quiser estar com ele, é um prazer recebê-los também. Quem sabe eles fazem muitas doações juntos, né? A gente recebe muitos doadores lá, menores, os pais levando os filhos para doar. Então, a gente precisa muito, assim, muito mesmo de doadores. Então, se você tem interesse, se o seu filho tem interesse, vá com ele ao Hemocentro para realizar a sua doação e também deixar que ele faça a doação, autorizando a doação. É um bom exemplo, né? Questão até de educação, você ir aprendendo em família sempre é muito bom, e o dever de nós pais. Então é como se fosse um evento, simplificando mais uma vez. Sim. Você que tem 16 e 17 anos, que gosta de ir nas baladas, você precisa da autorização ou você vai acompanhado pelo responsável legal. É assim lá no Hemocentro, né? Isso mesmo. E a documentação, a folha, né? Você pode pegar a autorização no próprio Hemocentro, que fica onde? O Hemocentro fica aqui na Rua Major Gotti, ao lado do Hospital Regional, né? O número nosso é 1255, David. E a gente está ali sempre à disposição, né, para atender todos os doadores interessados e as pessoas que queiram fazer suas doações. Muito bem, daqui a pouquinho a gente tira mais dúvidas, vamos girar para o nosso rápido intervalo, é bem rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta recebendo aqui a Dagmar Martinelli no nosso programa no dia de hoje. Rapidinho, eu volto já já.
Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV, você acompanhando através do canal 8.1 e nos nossos canais, no Facebook, também estamos aí no nosso site e também no aplicativo. Mais Saúde está de volta trazendo um tema muito importante, que é a doação de sangue nesse mês, o mês vermelho, o mês de junho, o mês vermelho, o mês de doadores de sangue. Estamos recebendo aqui a responsável pela captação de doadores, que é a Dagma Martinelli. E a gente estava conversando aqui em off que vem acontecendo algumas ações importantes no Hemocentro, você liderando, você à frente com toda a equipe, porque é aquele ditado: vai esperar ninguém ir lá, vocês vão atrás do pessoal também, né? Sim, isso mesmo, David. Nós precisamos realizar ações de captação, né? E durante esse mês de junho, principalmente as empresas da nossa cidade e da região, elas se envolvem muito no sentido de mobilizar até os seus funcionários. Então, as grandes empresas, as cooperativas de Patos, elas desenvolvem ações, né, juntamente conosco, para mobilizar doadores. E nesse mês de junho, nós fizemos o lançamento da campanha Voluntário Sangue Bom, que é uma campanha em conjunto com todas as cooperativas da nossa cidade e da região. E isso garante que a gente tenha muitos doadores, sabe, David? Aumenta bastante o comparecimento de pessoas na nossa unidade. Voluntário Sangue Bom. Sangue Bom, Voluntário Sangue Bom. Já tem uns 3, 4 anos que as cooperativas, a Rede Coop, faz esse trabalho em conjunto conosco, lançando essa campanha no início de junho. E essa campanha, ela vem agregar as ações que são realizadas para o dia C de Cooperar, que é agora no início de julho, sabe? Bacana. Então, eles fazem ações para agregar pessoas e unir pessoas e orientar pessoas para a doação de sangue e também a doação de medula óssea, que é um outro trabalho que o Hemocentro realiza, né? Também importante. Isso em breve mesmo. A gente traz aqui no programa, a gente falar sobre medula óssea também. Vocês fazem esse trabalho de captação de doadores em Patos de Minas, porque aqui o Hemocentro, mas tem acontecido ações e movimentando toda a região como Unaí, né? Você disse. Isso mesmo, David. Agora, por exemplo, o Hemominas aqui de Patos, ele atende uma região bem ampla. Então, nós atendemos a região noroeste de Minas, que pega ali Unaí, Paracatu, João Pinheiro, até aqui o Alto Paranaíba. Então, nós realizamos nessas cidades vizinhas e que dependem do nosso fornecimento de sangue, nós realizamos coletas externas, onde a nossa equipe sai daqui de Patos e vai até a cidade fazer coleta de sangue. Então, nós iremos agora, dia 8 de julho, já estamos preparando, estamos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Unaí e a Loja Maçônica de lá. A gente vai realizar uma coleta externa de sangue no dia 8. E olha só, nós já temos, hoje eu tive a notícia do pessoal que está fazendo a captação e o agendamento dos doadores, que a gente já tem 180 pessoas na fila para doação de sangue no dia que nós formos lá. Só que a gente não consegue atender tudo isso. Eu 180 imagino. pessoas é muito difícil atender num dia só. Então, a gente vai atender em torno de 100 em um dia, que é o dia 8, e depois os outros doadores a gente vai agendar para que eles venham até aqui. Então, a Prefeitura disponibiliza o transporte desses doadores para que eles façam a doação aqui em Patos de Minas depois. Muito bem, muito bem. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o passo a passo. Para você que ainda nunca doou sangue, a gente vai falar como é que funciona direitinho. Mais uma pergunta chegando aqui através do nosso WhatsApp. Muito bem, Adriana, o WhatsApp está aí na sua tela. É muito importante você participar com a gente e tirar suas dúvidas sobre a doação de sangue. Bebida alcoólica, quanto tempo que a gente tem que estar aí, né, depois de ter consumido bebida alcoólica, que a gente pode ir ao Hemocentro doar sangue? Sim, David, a bebida alcoólica, ela impede a doação por 12 horas, sabe? Se você beber um pouquinho, uma dose pequena, uma cervejinha no dia anterior, não tem problema. Mas o que a gente orienta é que se não ingira nenhum tipo de bebida alcoólica 12 horas antes, ou seja, na noite anterior a você realizar essa doação. Não bebeu a cervejinha um dia, você pode ir lá depois doar sangue.
sem e problema. E quando você fala cervejinha, é destilado e tudo mais? Como senão o pessoal tudo fala mais, assim, isso eu posso mesmo. beber cerveja Sim. e vai encher a cara, e não é bem assim não. Não pode não. Por favor, não beba. Se você tem a intenção, então, de ajudar o próximo com a doação de sangue, não beba nenhum tipo de bebida alcoólica no dia anterior. Vamos aproveitar e repetir mais uma vez aí onde fica o Hemocentro, né? E o horário para que a gente possa fazer a doação. Sim, o Hemocentro fica aqui na Rua Major Gotti, número 1255. Uma referência boa é o Hospital Regional. Nós ficamos ao lado, coladinho, isso. Tem gente que até confunde o Hospital Regional com o Hemocentro, né? São duas instituições diferentes. A Fundação Hemominas é uma, o Hospital Regional, que é a FEMIG, é outra instituição. Então, nós atendemos o nosso doador de sangue de segunda a sexta-feira normalmente. Toda segunda-feira nós temos um atendimento no período da tarde, que vai de 14h30 às 18h30. Essa segunda-feira, ela foi muito pedida pelos nossos doadores, um horário alternativo para aquelas pessoas que trabalham, lógico, e que querem ir principalmente depois das 17 horas e querem fazer suas doações. E de terça a sexta-feira, nós atendemos de 7 às 11 horas. E, com certeza, quando a gente tem aí alguma necessidade maior nos nossos estoques, como a gente teve agora, nós atendemos aos sábados. Então, ontem nós fizemos uma coleta... no sábado passado, nós realizamos uma coleta que foi excelente. Nós conseguimos atender mais de 60 doadores, né, no sábado. Que maravilha. David, ontem à tarde nós também realizamos uma coleta muito boa, com vários municípios agendados, caravanas de outros municípios. Nós atendemos mais de 80 pessoas ontem. Então, começou a responder um pouco mais a população ao nosso chamado, ao nosso apelo, porque os estoques realmente estavam críticos. Nós não conseguíamos atender os pacientes que estavam na mesa de cirurgia. As cirurgias tinham que ser canceladas por falta de sangue. Então, é muito importante que todos se conscientizem disso, que devem fazer suas doações. Certinho. Dagmar, vamos lá para o pessoal de casa, você que ainda não doou, né, quem quer ser doador de sangue, mas tem alguns receios, fique tranquilo, porque agora a Dagmar vai explicar para a gente o passo a passo. Como é que funciona? Eu tenho que estar 12 horas sem beber, não preciso, vamos recapitulando aí, Sim, não preciso claro. Estar em jejum, que muita gente acha que tem que estar em jejum 24 horas, 12 horas, nada. Qual que é o tempo de... O doador, então, ele não pode ingerir bebida alcoólica 12 horas antes, não pode estar em jejum prolongado. Pessoas que têm jejum prolongado, infelizmente, ela é até impedida de doar, então você tem que se alimentar antes de doar. Aí você vai chegar no Hemocentro. É aí que eu quero saber como isso é que mesmo, funciona. passo a passo, né, David? Isso. Do doador lá dentro. Nós chamamos até carinhosamente de ciclo do doador. Então, o doador chega no Hemocentro, ele vai passar por um cadastro. Esse cadastro, para que ele faça, é necessário a apresentação do documento de identidade original, tem que ser um documento com foto. Quando o doador termina esse cadastro, ele já é encaminhado direto para a triagem clínica, que é o atendimento individual do doador para fazer aquela avaliação, David, que nós chamamos de a avaliação física e a avaliação individual. Então, ali é aferida a pressão arterial, o batimento cardíaco daquele doador, né? É feita uma entrevista com ele para ver questões comportamentais, para ver questão de saúde, né? Cirurgias anteriores. Se for avaliado pelo triagista que o nosso doador está apto a doar, ele é diretamente encaminhado para um outro setor que nós chamamos de triagem hematológica. Esse setor é para fazer o exame de anemia. Isso é tudo no mesmo dia. No mesmo dia, isso mesmo, na mesma hora. Então, esse exame é feito com uma picadinha na ponta do dedo. Nós tiramos aí uma gotinha de sangue e o resultado do teste ali sai na hora. A pessoa só vai doar se ele não tiver anemia, né? Então, depois disso, ele é encaminhado para lanchonete, onde ele faz um lanchinho, um pré-lanche, porque a gente ainda oferece um pré-lanche para hidratar o doador, um suco, umas bolachinhas, para hidratar o nosso doador antes, né? Antes da doação. Ele é famoso. Né? Ele é uma delícia. Gente que gosta de ir lá, é verdade. Eu tenho amigos meus, e quando eu fui lá doar também, e tem um lanche muito, muito gostoso. Sim, né? O lanche do nosso doador é gostoso. Esse pré-lanche é um lanche mais leve, ele é
mais suave, porque ele não pode conter muitas calorias, nem muitas gorduras, antes da doação. Mas após a doação, David, é um lanche muito melhor, né? É um lanche mais reforçado, aí tem um sanduíche, tem o suco também, tem ali uma frutinha, uma barrinha de cereal. Então, o nosso Muito doador bom. é muito bem tratado, né? Isso Ele tudo- vai ali ajudar e ele é muito bem tratado por todos. Em quanto nós. tempo, a partir do momento que a pessoa chega lá no atendimento, já ali na triagem, até ela acabar aí com a captação de Da sangue? bolsinha, Da né? bolsinha. Quanto tempo demora o tempo médio aproximadamente? de atendimento, quando nós atendemos assim o nosso fluxo normal de atendimento, nós temos a capacidade hoje de atender 60 pessoas bem, sabe? Num dia. A nossa equipe hoje atende 60 pessoas bem no nosso período de coleta. É em torno de 50 minutos, David. O doador chega, passa por essa rapidinho. consulta. Não é demorado, não. Passa por essa consulta, principalmente se o doador tiver agendado a sua doação. Ele pode agendar e ele agendando, ele prioriza a sua doação. Como é que faz né? esse agendamento, então? Esse Conta aí. agendamento é tranquilo de fazer. É só você entrar no site do Hemominas também. Lá tem um link, agendamento online. E também existe um agendamento que pode ser feito através do aplicativo MGAPP. Onde você escolhe o serviço de doação de sangue, que é os serviços do Estado de Minas Gerais. Você vai escolher o serviço de doação de sangue e agende a sua doação. E assim você prioriza o atendimento, chegando naquele horário marcado, você é atendido com prioridade. Muito bem, eu já vou baixar aqui, ó, no meu celular aqui, MGAPP. MGAPP, você Aí vai pode em agendamento. baixar agendamento e marca a sua doação. Muito bem, David, gente, isso olha, mesmo. menos de uma hora no máximo, você já faz aí a sua boa ação, vai salvar vidas, vai tirar uma horinha do seu dia. Isso mesmo, David. A doação de sangue, nós costumamos dizer, né, a nossa fala é que ela é um gesto muito nobre, é um gesto de cidadania. A gente precisa, sim, ter esse envolvimento de querer ajudar o próximo, porque quando falta o sangue, quando falta o nosso doador na nossa unidade, com certeza falta o sangue ali no hospital, ali para atender aquela necessidade daquele paciente que precisa. Hoje eu recebi um depoimento muito bonito de uma enfermeira da cidade de Vazante. Essa enfermeira falou para mim que solicitou bolsinhas de sangue para um paciente lá em Vazante há 2 dias atrás, e o Hemocentro, assim, a gente estava sem essas bolsas daquele grupo sanguíneo específico e nós não pudemos mandar. E aí, hoje, depois dela nos ajudar, enviando doadores também, porque a cidade também, as famílias nos ajudam, os familiares desse paciente mandou um pouco de doador para doar. Hoje, as bolsinhas chegaram lá para esse paciente tomar as bolsinhas. Ela disse que chorou quando foi ali junto com o paciente, quando ela foi realizar a transfusão de sangue naquele paciente. Então, é muito importante, a gente não tem um substituto para o sangue, nós precisamos mesmo da solidariedade de cada um, né, que está aí, que tem saúde, que pode fazer sua doação. Às vezes as pessoas deixam de doar por falta de tempo, correria, mas fica aqui o nosso lembrete de que nós temos... Só, gente, é uma horinha mesmo, só. é rapidinho. Uma horinha do seu rapidinho dia. você Nada pode ajudar. de preguiça, vamos lá doar, vamos fazer a boa ação. Isso mesmo, com certeza. Dagmar, é isso então. Eu gostaria de te agradecer, né, pela contribuição da gente conscientizar a população da importância da doação de sangue. E depois, em outra oportunidade, você volta para a gente falar sobre a doação de medula óssea, tá? Claro, com certeza. Para nós é um prazer, tá, David? Nós estamos sempre à disposição de vocês. É isso então, tá aí a Dagmar participando aqui com a gente, que é responsável pela captação de doadores de sangue. Então, amanhã, a partir das 7 da manhã, pode doar. Pode sim. Quem quiser, por favor, nos procure. O Hemocentro atende doadores agendados e atende também aquelas pessoas que vão até lá voluntariamente para doar. Muito bem, obrigado mais uma vez, Dagmar. Leve o nosso abraço e os nossos parabéns, cumprimento a toda a instituição do Hemocentro. Muito obrigada, David. Bom, você aí de casa, não sai daí não, porque a gente volta já com o nosso próximo convidado, é o Márcio Greco, que é psicólogo. A gente vai falar sobre traumas e muito mais no programa de hoje. Não sai daí não, eu volto já.
Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde aqui na telinha da NTV, você acompanhando aí na sua casa através do canal 8.1 e nas redes também. Estamos aí no Facebook, nos nossos canais, no site e também no aplicativo. Participe com a gente, porque aqui você já sabe, o consultório está de portas abertas e aqui a consulta é grátis, então é sempre muito importante a sua participação. E o assunto de agora, estamos recebendo aqui no nosso programa, ele que é psicólogo, o Márcio Greco. Prazer conhecê-lo e recebê-lo aqui no programa. Prazer é meu, David. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela NTV ter me convidado para a gente poder falar de assuntos que são corriqueiros, né? Mas muitas das vezes a gente não para poder escutar. E é sempre bom assim, a gente poder compartilhar o conhecimento que a gente tem aí com todos vocês. Então vamos compartilhar conhecimento a partir de agora nesse WhatsApp que está aí na telinha, que o nosso psicólogo aqui, Márcio Greco, vai responder você de casa. E a pauta de hoje é sobre traumas. Já ouviu falar sobre isso? Você tem algum trauma? Eu acho que eu tenho traumas psicológicos. Mas enfim, o nosso convidado de hoje aqui, a gente já estava aqui em off conversando, a pauta, o nosso bate-papo está aberto, você que está com algum problema, alguma dúvida sobre relacionamento, sobre depressão, ansiedade, crises e muito mais, pode mandar sua perguntinha aí, fique à vontade, afinal de contas, o Mais Saúde é feito para vocês e com vocês. Trauma psicológico, o que é trauma psicológico, na verdade? Vamos lá, assim como você falou, o trauma ele é muito complexo, é muito extenso, né? Quando a gente fala de trauma psicológico, a gente tem que, às vezes, pontuar algumas direções para que a gente não saia muito do contexto. Mas, basicamente, o trauma ele é uma defesa do teu sistema psicológico. Assim como você... Vou dar um exemplo aqui, eu gosto bastante de dar exemplos, porque fica mais fácil do que ficar... Isso. Eu sempre falo com os nossos convidados aqui que podem dar exemplo, porque o pessoal de casa identifica mais. Sim. Como é um programa de saúde, às vezes a gente recebe aqui autoridades, experts no assunto e vê algumas palavras científicas difíceis e o pessoal não entende. Então, dando exemplo, aí fica mais fácil você ir de casa compreender um pouquinho mais. Sim, eu acho que a questão do exemplo aproxima muito mais o entendimento do que a gente ficar aqui falando palavras técnicas e não atingir o objetivo que a gente quer. Então, na verdade, um trauma, ele é um alerta, ele é quando o nosso cérebro se sente ameaçado por alguma coisa. Então, quando a gente se sente ameaçado por alguma coisa, a gente tem que fazer algum movimento. É como se fosse o seguinte, se você topar a canela naquela cadeira ali, automaticamente você vai olhar para a tua canela e meter a mão e ver o que está acontecendo. Então, por quê? Porque aquilo ali é um alerta que alguma coisa aconteceu e que você precisa verificar ali o que está acontecendo. Quando a gente tem algum trauma psicológico, justamente isso acontece. Só que a gente chama esse olhar de sintomas. O que são os sintomas? A gente muitas das vezes fica com medo, a gente fica angustiado, a gente fica ansioso, a gente fica depressivo, a gente fica... Com medo. Com medo realmente. Por quê? Porque, como eu disse, é uma ameaça, né? O trauma, ele é uma ameaça e o teu cérebro, ele quer, primeiro, olhar o que está acontecendo e, segundo, ele quer resolver. Então, nem todos os traumas, isso é importante falar, eles são ditos ruins. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você pequeno botou a mão na tomada e tomou um choque, dificilmente hoje você vai botar a mão na tomada porque você traumatizou aquele processo. Você fala, tomada, choque, dor, desconforto, não quero isso. É real isso, muito real. Entendeu? Então, isso eu estou falando de uma coisa. Agora, imagina o quanto que a gente é traumatizado, que são coisas funcionais, mas tem a outra parte que é disfuncional. Porque o nosso cérebro, ele trabalha com essa proteção. Mas muitas das vezes a gente percebe que às vezes nós temos um entendimento de que o nosso cérebro ele é um aparelho inteligente, mas na verdade não. Ele é um processador.
Então, tanto ele processa a parte da tomada, quanto um término de relacionamento. Ele vê aquilo ali como uma coisa ruim, e aí aquela pessoa me traiu, eu fiquei traumatizada com aquilo por N fatores, e o próximo que eu vou me relacionar, eu já veio com o pé atrás. Porque é um medo. É um medo. Aquilo me traumatizou. Doutor, mas nesse viés aí, principalmente na questão de relacionamento, e quando a gente aborda esse tema aqui no programa, a nossa audiência, a participação aumenta. E quando a gente está no relacionamento, como o senhor deu o exemplo aqui, de traição, de traumas, aquele relacionamento tóxico que machuca, né? E a gente não consegue desprender. Por quê? Em vez de traumatizar, o que acontece? Por que gostar de tanto sofrimento, de tanta dor? É uma boa pergunta e bem complexa. No fim da vida de Freud, ele se fez uma pergunta que foi a seguinte: por que a gente busca tanto a infelicidade, sendo que a felicidade é mais fácil estar perto da gente? Então, assim, o ser humano ele é complexo, né? Isso que você me perguntou, por que não é tão fácil a gente racionalizar a coisa e falar assim, não, peraí, houve isso... Se não me faz bem, pronto, eu pergunto, eu saio disso. Não é assim por um fator dessa equação. Nós somos muito mais emocionais do que racionais. O que nos impulsiona é muito mais a emoção do que a razão. Vou dar um outro exemplo aqui. Se a gente for racionalizar, entre comer uma pizza e um prato de salada, né? Racionalmente, a gente sabe que a pizza vai nos fazer mais mal do que o prato de salada. Mas aí não existiria mais pizzaria se a gente fosse tão racional. Não existiria o fast food, porque a gente sabe que aquilo não faz mal. Então, a emoção está por trás de muitas coisas afetivas, muitas ligações que a gente, às vezes, não percebe. Então, por isso que é a emoção que está ali te impulsionando e é mais difícil de lidar com ela, às vezes. Eu não sei se essa é a palavra certa. Tem como, quando a gente carrega traumas, às vezes que veio da família, dos nossos pais, do nosso passado familiar, enfim, do trabalho, tem como destraumatizar? Não sei se nem existe essa palavra, mas tem como? Sim. Na psicologia, a gente não fala em eliminar ou curar aquilo. A gente fala em redefinir, em modular. Então, quando a gente passa por algum trauma de infância, um abuso na infância, a gente consegue é como se a gente conseguisse interpretar aquele fato que foi traumático de uma outra forma. É como se você fosse ver sempre aquele fato por um ângulo. E a gente, na psicoterapia, obviamente com técnicas e estratégias, a gente consegue ampliar esse ângulo. E aí você começa a olhar e falar, opa, peraí, não é só por aqui. Eu tenho esse lado, tenho esse lado, tenho esse lado. E isso ajuda muito a você ressignificar esse processo traumático que você teve. Essa é a palavra que eu tenho escutado e a gente vê que está super em alta nas redes sociais, quando a gente vê até questão, né, de psicologia, de coaches, enfim, ressignificar. Isso é muito importante aprender isso. E a gente vai aprender a ressignificar as pessoas, as coisas, as prioridades, sempre com a ajuda de um bom profissional. E é por isso que a gente traz os melhores profissionais aqui no programa. Para quem está em casa e quer conversar com você, como é que faz para pedir a sua ajuda, para ter aí o seu apoio no tratamento, na autodescoberta, enfim? Eu tenho uma clínica aqui em Patos, ela fica na rua Alfredo Borges, número 6, ali bem no centro, um pouquinho depois do Colégio das Irmãs. Lá nós disponibilizamos não só a mim, como outros profissionais da saúde mental. É uma clínica ligada à saúde mental e é só telefonar. O telefone de lá é 34 999 12 13 14 e marcar uma consulta. Muito bem. Tem as redes sociais também? Sim, tem as redes sociais. Márcio Greco Moreira. Márcio Greco.
Muito bem. Tá aí, tá sempre com a gente também aqui. Sim. É sempre um colaborador muito importante. Vamos fazer o seguinte. Fica aí que a gente vai só para um rápido intervalo, é bem rapidinho, daqui a pouquinho o Mais Saúde está de volta aqui na telinha da NTV. Muito bem, estamos de volta na tela da NTV com o programa Mais Saúde, levando informação, qualidade de vida para você aí do outro lado. Então, participe com a gente, estamos no nosso último bloco, estamos falando sobre traumas psicológicos, seja no relacionamento, familiar, no trabalho, enfim, fique à vontade para você participar com a gente, tá bom? Estamos recebendo aqui o psicólogo Márcio Greco, que é um grande colaborador, parceiro aqui da NTV, vai auxiliar, vai ajudar você aí de casa também. É isso, a gente pode herdar esses traumas? Assim, normalmente os traumas, que se a gente chama de traumas corriqueiros, que não são traumas pontuais, a gente realmente pode herdá-los e a gente herda. Vou dar um exemplo aqui de novo para ficar fácil. Vamos supor que o seu avô um dia entrou numa piscina e se afogou. E ele quase morreu. E aí ele passou isso para o seu pai, dizendo que piscina, perigo, assim como o choque, piscina, perigo, morte, desconforto, saia daí. E seu pai também não entrou mais na piscina, porque ele foi sendo traumatizado, vamos dizer assim, em doses homeopáticas durante muito tempo. E aí ele faz com você também. Porque se é perigoso, você é filho dele, ele não quer que você passe por essa situação. Então ele repassa isso para você. E provavelmente, talvez, você vai repassar isso para o seu filho. É assim, Márcio, que acontece quando a gente fala, ou é diferente também, ou pode ser também, quando a gente fala, eu tenho trauma de medo de altura, medo de elevador, medo de algum certo de animal, medo de alguma coisa, pode ser também relacionado a isso, a um trauma familiar? Sim, com certeza. É como a gente fala no ditado, né? O fruto não cai longe do pé. Então, as referências que você tem, você hoje, David, é um somatório de vários processos que você teve com as pessoas que você conviveu. Cuidadores, pais, avós, quem quer que seja. Então, você, como eles são referências, você acaba imitando. Porque a criança vai imitando e isso aí é muito comum que isso vá acontecendo. Pode ser também. Bom, e o pessoal aí de casa já está mandando aí as perguntas aqui no WhatsApp. A gente deu uma selecionada em algumas perguntas aqui específicas. David, eu não vou identificar aqui a nossa telespectadora, mas chegou aqui pra gente. David, eu quero saber do psicólogo. Meu marido tentou suicídio, mas graças a Deus ele se salvou. Eu tenho medo dele fazer de novo, pois ele não gosta de falar no assunto. O que você indica, além de procurar um profissional e fazer o tratamento? Essa questão da tentativa de atentar contra a própria vida, o suicídio, ele é um último caminho, né? A pessoa que chega ao ponto de tentar suicídio, ela não quer se matar, ela não quer morrer. Ela quer simplesmente tirar aquela angústia que ela está passando de dentro dela. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que você saia daqui e você sempre prega o mesmo caminho para você ir para sua casa. Sempre prega, você só conhece aquele caminho. Em determinado momento, estão asfaltando aquela rua. E você se depara com aquilo e fala assim, opa, peraí, como é que eu vou fazer para chegar em casa se eu não tenho como passar por ali? Obviamente, aquilo vai te criar várias emoções, vai te criar um medo, vai te criar uma sensação de raiva. Por que aquelas pessoas estão fazendo isso? Isso vai te angustiar e vai te causar um monte de reações. O que acontece? Se você só tem aquela saída, você vai te criar todo esse processo no seu corpo. O que a psicoterapia faz? Ela te fala o seguinte, não tem só essa saída. Vamos por aqui, que se você for por o lado aqui, por essa rua, pegar aqui também, chega em casa? Aí a pessoa fala assim, não sabia.
Mas não tem só essa. Tem outra rua também que você pode ver que é até mais bonita do que você vai. Tem mais arborizada que você vai por aqui e tal. No dia que você for por alguma dessas ruas e ela estiver pavimentando, você vai falar, não tem problema nenhum. Eu pego outra. E se a outra estiver interditada, você fala, eu tenho outra. Então, isso que eu chamo de você na terapia, de você dar ferramentas para a pessoa e dizer como ela tem que usar a ferramenta. Você cria uma habilidade e tem ferramentas para fazer isso. Nesse caso específico, Márcio, de que o paciente, né, a gente vai falar paciente, sim, não gosta e não quer se abrir, não quer conversar, não quer dialogar, parece que essa é a situação aqui da nossa telespectadora. Assim, essa recusa a poder tratar esse processo, assim, eu precisaria entender mais para saber se é um trauma. Não querer falar sobre o não querer falar exatamente. O que eu vejo muito e é muito comum é as pessoas terem um certo preconceito com a psicoterapia. Né? É aquela coisa que a gente vem trabalhando há muitos anos, mas que é aquele estigma de que se eu for procurar uma ajuda, primeiro, eu não sou autossuficiente, eu não sei me gerenciar, eu não sou muito bom. Se eu não sei me gerenciar, eu não sou bom. Segundo, o que os outros vão dizer se eu for à psicoterapia? Vão falar que eu sou maluco, que eu estou louco, que eu estou desequilibrado. Então, quer dizer, o julgamento do outro faz com que a pessoa não faça isso. Por mais que estamos num mundo cada vez mais moderno, existe esse pré-conceito em questão ir ao tratamento psicológico. Muito. Obviamente, como eu falei, a gente está caminhando para uma diminuição, mas ainda é muito forte isso. A pessoa está em sofrimento, porque vamos no caso dessa pessoa que mandou a mensagem, você atentar contra a própria vida não é uma coisa fácil de fazer. Então, assim, você deveria falar assim, não tá bom, preciso procurar uma ajuda. Procurar ajuda, essa, na verdade, é a grande resposta com profissionais como o Márcio Greco. É só procurar ele lá, daqui a pouquinho ele passa mais uma vez o endereço aí e também os dados. Bom, uma das consequências de tudo, né, está super em pauta, é sobre crise de ansiedade, Márcio. O que causa a crise de ansiedade cada vez mais? Eu acredito que lá no seu espaço, lá no seu consultório, você tem atendido cada vez mais pacientes, né, nessa questão. Sim. A crise de ansiedade, ela aumentou muito. A pandemia trouxe um agravamento. A pandemia teve esse aumento. Sim, um agravamento muito grande dos quadros ansiosos, de um modo geral. E a crise de ansiedade, ela é um degrau acima do processo de ansiedade excessiva. Vou aqui também explicar mais ou menos para ficar fácil para as pessoas entenderem. Quando a gente se sente ameaçado por alguma coisa, o nosso corpo ele precisa mudar de configuração. Por que ele precisa mudar de configuração? Porque diante de uma ameaça, eu tenho duas alternativas que são as mais comuns. Ou eu enfrento aquilo que está me ameaçando, ou eu fujo. Vamos supor que estamos conversando aqui e entra no estúdio alguém com uma metralhadora para assaltar a gente aqui. Dificilmente a gente vai continuar aqui conversando normalmente como se nada tivesse acontecido. Nós vamos ter que reagir. Ou a gente vai falar, correr, vamos enfrentar ele lá, ou vamos ficar quieto, fugir num canto aqui. Então, quando a gente fala dessa luta e fuga, que a gente chama na psicologia, a gente precisa mudar a configuração do seu corpo. Porque num momento de crise como essa, você tem que resolver, o seu corpo muda de configuração. Então, o que acontece o processo? Não vou aqui me estender muito tecnicamente, mas só para a gente entender. A gente tem uma amígdala cerebral, que ela fica bem no centro do nosso cérebro, tamanho de uma ervilha, que ela é responsável por várias funções, mas ela é responsável também por detectar a ameaça. Então, se eu detecto uma ameaça, ela vai fazer com que o meu corpo se modifique. E como é que ele se modifica? Ela detecta uma ameaça, essa ameaça, ela manda um sinal elétrico para uma glândula sua que fica em cima do rim, que chama suprarrenal, e essa glândula, ela te inunda de dois hormônios, que é o cortisol e a adrenalina.
quando é inundado, que são 2 hormônios que, assim, que eles são benéficos, têm outras funções, mas nessa função, na quantidade que ele é secretado, ele muda a configuração do seu corpo. Por exemplo? O seu trato digestório, ele para de funcionar, porque percebe que no momento de ameaça, eu não preciso estar digerindo nada. Por isso que as pessoas, quando têm uma crise de ansiedade, elas ficam com a boca seca ou dá uma dor de barriga, alguma coisa, porque para de funcionar, porque naquele momento aquele órgão não precisa ter funcionamento. E o que acontece? O sangue que estava nesse órgão sai e vão todos para o músculo, seu músculo. Por quê? Porque naquele momento você precisa ter força para lutar ou para fugir, correto? Então, e essa quantidade de sangue que vai para os músculos, você precisa ter mais oxigenação. Então, você precisa ter mais oxigênio, você fica ofegante. O seu batimento cardíaco aumenta, porque você precisa de mais circulação de sangue no seu corpo. O seu foco, a gente chama de hiperfoco, tem que ficar só na pessoa, só na ameaça. Então, você não pode pensar em outra coisa, você fica só na ameaça. Então, percebe que todo esse processo ele é feito em milissegundos. Então, uma crise de ansiedade ela é justamente quando eu detecto uma ameaça e meu corpo ativa todo esse processo. Tenho certeza que muita gente... Vou até quebrar o protocolo aqui, te cumprimentar, porque a gente recebe vários e vários profissionais aqui sobre o assunto, mas uma explicação como essa pode-se dizer que foi uma aula detalhada do que é uma das doenças, pode-se dizer, Sim. do momento, que é a crise de ansiedade. Até quero pedir à produção depois que traga você aqui novamente no programa para a gente falar sobre mais essa causa aí, sobre a crise de ansiedade. Sim. Eu ia perguntar como fazer para tratar, né, quem tem ansiedade. É claro, a resposta é aquela: procure sempre um bom profissional como o Márcio Greco, que fica aonde? A minha clínica fica ali na rua Alfredo Borges, número 6, no centro, ali um pouco depois do Colégio das Irmãs. Muito bem, quero chamar a produção aqui para saber se está tudo ok, para a gente chamar o nosso telejornal certinho. Então é isso, Márcio Greco, mais uma vez, fica aí um pouquinho com a gente aqui no estúdio, a gente bater um papo. Claro. Obrigado, parabéns pela, não vou falar participação não, mas a contribuição para uma saúde mental boa da nossa sociedade. Obrigado mesmo. David, eu que te agradeço mais uma vez vocês aqui e fico à disposição. Tem muito assunto, muita coisa que a gente pode aprofundar e falar. Eu fico à disposição. Vamos falar sobre tudo, muito bom. Bom, você aí de casa, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Te cuida, saúde mental, e até o próximo programa.